Amigos queridos, bom dia. Que a doce e inefável paz do nosso meigo Nazareno possa nos envolver nessa manhã, onde as bênçãos celestiais pairem sobre todos nós, que possamos entrar numa sintonia elevada para que possamos receber as benesses do amor dos nossos amigos espirituais, que em nome de Jesus nos auxilia. E que a paz, a esperança, seja constante em sua vida. Nós vamos ler hoje os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os do que jazem sobre o gravado sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde já é uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refúgio a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de energias e consoladoras palavras, que fazem que os seus prodígios, os seus protegidos, não sofram, não são profissionais da mendicância, aceitam benefícios sem coragem. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual é a crença que professam, nem quais são as opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva ao seu favor. Ao Pai Celestial, católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada se tem de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dê a outra, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faça caridade? Que merecimento tereis nisso? Não é justo. Quando visitamos doentes, tu me ajudas a tratá-los. Hora de dispensar cuidados, dar alguma coisa. Não te parece bastante? Isto, nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita? Ela importa. Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição exige. Ignoram também o que faz,
porque ela não deseja outra aprovação além de Deus e de sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andavam a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Senhor Jesus, que essas lições tão grandiosas possa pairar sobre todos nós. Que as bênçãos divinas do seu amor esteja no coração de todos que ora compartilham conosco desse momento de luz que é o Evangelho. Que a esperança, Senhor, possa nos mover, a fim de que as lições valorosas de cada dia possam cair como gotas de luzes em nossos pensamentos. Dai-nos força e coragem, Jesus, para vencer as nossas lutas e as nossas iniquidades. Que a paz sublime do seu amor alcance os familiares queridos, especialmente os mais necessitados. Aos nossos irmãos que ora se encontram nos hospitais, nas casas de repouso, nas clínicas, nas penitenciárias, onde houver a dor, Jesus, que o seu amor alcance esses corações. Que assim seja. Queridos irmãos, essa é uma das lições que toca verdadeiramente o nosso coração, que é os infortúnios ocultos, né? A gente vê nessa passagem do Evangelho um poema de amor, de ensinamentos, e que muitas vezes nós ainda não compreendemos o que seja, amemo-nos uns aos outros. Mas, bem mais, façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Então, toda a religião, toda a moral, todos os ensinamentos divinos que estejam em todas as religiões, nós precisamos compreender. E nós também precisamos entender o que seja o supérfluo da nossa casa, aquilo que alimentaria outras pessoas, que seja também a nossa presença um ato de amor e um ato de respeito e consolação. Então, quando a gente fala nessa questão do amar, né? Se vos amais somente os que vos amam, que reconhecimento tereis? É preciso saber que o amor, ele não tem limite, e ele não escolhe a quem. É preciso que a gente possa sempre sentir a grandeza das palavras de Jesus. E é por isso que nós temos que entender que muitas mulheres passam por tantas dificuldades. No caso aqui dos infortúnios, nós vimos que era uma família que não tinha o hábito da mendicância. O esposo estava doente e a mulher, que era rica, sai, leva a filha com ela e vai levar aquilo que a família precisava. Daí nós tiramos outro ensinamento. A mãe levando a filha para que ela aprenda. Aprenda o quê? A auxiliar os infelizes, o melhor que nós podemos, ou o melhor que pudermos. Aí nós vamos ver que tudo que nós oferecemos, em nome de Deus, um dia nós receberemos de volta. Porque todo bem, ele é retribuído com vibrações de alegria, de gratidão, de respeito. E se nós pudéssemos dimensionar a alegria que nós experimentamos ao encontrar no mundo espiritual aqueles a quem um dia servimos, nós vamos sentir tão felizes, tão assim, agraciados, porque nós vamos ver que dai e amai ao vosso próximo é dai como se fosse a mim mesmo, porque tudo que faço volta para mim. E é por isso que nessa lição cheia de exemplos, nós podemos ver quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado,
e que traz em sua companhia uma mocinha tão modesta e vestida? Não sei. O Evangelho não fala, a mensagem não fala, mas nos mostra que é alguém que traz no coração a pureza, o amor, o desejo de servir. Nós também precisamos pensar que é difícil a gente compreender o valor da alegria que nós experimentamos quando nós socorremos uns aos outros. E muitas vezes, quando fazemos a caridade moral, nós vamos ver que essa caridade implica na benevolência, na indulgência. É o que nós vimos nessa lição, que para mim tem uma riqueza extraordinária. E aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma família, uma mãe de família cercada de crianças. E quando ela chega, ela vai ver a situação daquelas crianças, emagrecidas, enfraquecidas. Por que isso? Seria a mãe, o pai, um preguiçoso? Não. É que o pai está doente, internado no hospital. Nós, às vezes, não pensamos nisso. Ele não pode trabalhar. E a mãe, muitas vezes, tem que cuidar da casa, das crianças e ainda fazer algo algo fora do lar para ajudar. Então, nós temos que ver, queridos irmãos, que nesse ato de levar, também essa dama da caridade, ela leva ou ela ensina para nós a caridade moral, que consiste, né, em respeitar a dor do nosso irmão. É importante que a gente saiba que quando nós observamos o outro como nosso próximo, nós vamos ver que dentro de nós também surge o desejo de ajudar. E aí nós perguntamos, quando nós fazemos só para aqueles que nós amamos, qual é o mérito? Então, quantas vezes nós temos que calar diante da dor? Quantas vezes nós temos que ouvir a dor do nosso irmão? Isso é um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa da nossa boca mesmo, de uma boca habituado à maledicência. Nós precisamos compreender que não é só do ponto de vista da humildade, mas da caridade, por quando nós não podemos dar atenção à conduta do mal de outrem, porque também isso é caridade. E aí nós vamos ver quando ela visita a família e ela então leva tudo que eles precisavam. E aí a mensagem nos diz: graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Levou agasalho e levou algo para eles alimentarem. Irão à escola agasalhadas. Veja a grandeza disso. Ela põe eles numa condição de igualdade. E aqueles menorzinhos que o leite não secaria no seio que as amamenta, porque ela vem suprir as dores, as necessidades, vem conversar, vem trazer bom ânimo. E aí nós vamos ver que ela é tão discreta que no fim da rua, no canto da rua, aqui no Evangelho fala uma carruagem, mas vamos falar de uma caminhonete levando aquilo que a família precisava. Que gênero de caridade é essa, meus amigos? A do silêncio, a do respeito, saber ser surdo quando podemos escutar tantas críticas. E nós vamos ver que quando nós olhamos o outro com os olhos da compaixão, tudo torna diferente para nós. E nós vamos ver que nós acabamos dando o que mais o outro necessita. Não que nos vai fazer falta, porque não vai dar. Tudo que nós damos hoje, nós recebemos amanhã. Mas não fica só levar o mantimento à casa. Ela também preocupa em auxiliar o esposo que está no hospital, que também deve estar preocupado com como a família está se mantendo, de que forma eles estão vivendo. Então, nós observamos a importância quando nós ouvimos, né, a irmã Rosália, que muitas vezes no Evangelho ela nos disse: sede, pois, caridosos.
Não sejais desdenhosos, sabei deixar passar uma palavra que vos fere, não julgueis, que ser caridoso seja apenas prodigalizar o auxílio material. E ela então mostra esse exemplo. E um exemplo tão rico, quando ela fala para a esposa que ela ficasse tranquila, que dali ela ia até o hospital para levar algum reconforto e tranquilizar o seu esposo sobre a sorte da família. E aí nós percebemos que aquilo que está lá para ser distribuído, ela passa por várias casas, fazendo a mesma questão, a mesma distribuição, o mesmo carinho. Tanto é que aqui ele fala, terminando o seu giro, diz de si para consigo, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para quê? Não temos que mostrar. A sua mão direita nunca saiba o que a sua mão esquerda. A tranquilidade que ela leva ao pai no hospital como reconforto, falando que ela estava auxiliando a sua família e que todos estavam bem, é um alívio para o enfermo. E nós vamos ver que quando essa mulher dorme, quantas vibrações chegam até elas, quantas vibrações de gratidão. Então, é preciso que a gente compreenda e que a gente também pratique a caridade. Nós precisamos lembrar de Jesus, que diz que todos somos irmãos e que nós precisamos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Pensai nos que sofrem, meus amigos, e possamos fazer alguma coisa por eles. E aí, quando eu te pergunto, é espírita? Que importa? E outra passagem que ela mostra para nós, muito interessante, e que a mim me toca muito, é quando a filha que a acompanha, que leva, porque precisamos ensinar os filhos a serem bons, ela deseja fazer a caridade e ela pergunta o que ela tinha de si para dar. Então, muitas vezes nós compramos as coisas, damos para os filhos levarem, comentamos, ele levou isso. Mas não foi ele que fez a caridade, ele só fez a entrega. Então, o que ela aconselha? Ela aconselha que a filha vá ajudar, quando ela for dar banho, ajudar os doentes, fazer alguns cuidados, e também convida ela para que ela aprenda a fazer obras úteis, confeccionando roupinhas para essas crianças. E ela fala, desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. Este é o valor maior, amigos. Ela é espírita? Não importa, né, que o Evangelho não fala. E nós vamos ver que outro gesto de humildade é quando uma das crianças que estava vendendo na rua o trabalho, que muitas vezes talvez tenha sido ela mesma que ensinou, ela bate, a criança bate na sua casa, ela abre a porta e ela fala, silêncio, não fale para ninguém. E ela nos mostra, falava assim, Jesus, faça a caridade, irmãos, com discrição. Sejamos um pouco dessa mulher, dessa dama, desse infortúnio oculto que tem muito a nos ensinar. Que Jesus nos abençoe e que a paz e a esperança esteja sempre conosco. Amado Mestre Jesus, permita que esses nossos queridos irmãos nos envolvam em vibrações de ternura, de paz, e que possamos, Senhor, vivenciar esses momentos do passe com alegria em nosso coração. Convidamos a todos a refletir, a sentir manancial de amor que esses espíritos têm a nos oferecer. Que a nossa água seja fluidificada e que as benesses do seu amor pairem sobre todos. Ó Jesus, cada dia, cada hora, cada momento, uma lição que nos modifica a forma de pensar e olhar para o nosso próximo. Queridos amigos, deixo no coração de vocês a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, pedindo à nossa Mãe Maria Santíssima, a Eurípedes, que os ampare, levando a seu lar, a seu espírito, a paz, a alegria e a esperança. Fique com Deus, que assim seja.